Olá, vamos dar continuidade ao nosso projeto de relógio. Na última videoaula paramos aqui neste slide do diagrama de blocos do nosso sistema completo. Só para recapitular, vimos que aqui estão os nossos mostradores, 2 para minutos e 2 para horas, os descodificadores, os contadores que vão comandar a estes mostradores e estes descodificadores. Contudo, devemos fazer aqui uma pequena correção. Este último contador de horas deve contar até 1 hora, porque estamos esperando o sistema de 12 horas, não 24 horas. Então este contador só conta de 0 até 1, o anterior de 0 a 9, o anterior a este 0 a 5 e o primeiro de segundos, melhor, de minutos de 0 a 9 também. Temos o nosso clock, a nossa unidade de seleção e o nosso circuito de modo com os dois botões. Dizer que este conjunto todo do seletor até os mostradores vai fazer parte do nosso circuito de processamento, excluindo esta unidade de clock. Então, vamos começar por projetar esta nossa unidade do circuito de modo, considerando o fluxograma que nós já havíamos colocado aqui. Então, para fazer este circuito de modo, vamos criar aqui um diagrama de bloco do circuito de modo para explicar o que é exatamente este circuito, ou o que vai conter este circuito. Este circuito vai conter uma parte sequencial que vai ser para distinguir os diferentes estados, que é o primeiro, onde vamos estar com as horas habilitadas, o segundo com o acerto de horas e o último com o acerto de minutos. Agora, temos aqui também que este circuito sequencial vai estar ligado a um circuito combinatório. Por quê? Porque neste nosso circuito de modo, nós queremos que ele nos entregue 3 sinais: o habilitador de horas, o habilitador de acerto de horas e o habilitador de acerto de minutos. Então, o que acontece aqui? No nosso circuito sequencial, porque nós temos 3 estados, vamos ter somente 2 variáveis de estado. Por quê? Porque só temos 3 estados e não será necessário colocarmos 3 variáveis para tal. Isto quer dizer que este diagrama ou este circuito de modo terá uma divisão espacial, temporal, dos estados, diferente de uma distribuição espacial. Então, vamos primeiro encontrar os 3 estados a partir da combinação de 2 variáveis de entrada. E depois de encontrar esses 3 estados a partir da combinação das 2 variáveis, vamos combinar estas 2 variáveis de estado para obter o HR, o HAH e o HAM. Então, temos assim um circuito de modo feito pela distribuição temporal dos estados. Agora, o que será necessário fazer para encontrar este circuito? Devemos iniciar por obter o diagrama de estados deste circuito. Como podemos ver, temos o primeiro estado, que é o 00. É claro que aqui estamos a ocultar a primeira fase da construção de um circuito sequencial, que é a identificação das variáveis de estado ou as variáveis envolvidas no nosso circuito. Então, vamos assumir que estas variáveis são A e B, sendo A mais significativa e B menos significativa. Neste estado inicial, eu tenho que o HR deve estar em 1, HAH em 0 e HAM em 0. Estamos num estado de mostrar as horas. Neste estado não está-se a acertar. O nosso contador, ou melhor, o nosso relógio está a funcionar normalmente. De seguida, se o nosso botão B1, que nós já falamos aqui que vai funcionar como o nosso clock, for acionado, o B1 nesta fase
não é uma variável de controle, mas sim o nosso clock. Daí não é necessário colocar aqui como variável de controle. Vamos passar para o próximo estado em que nós vamos acertar as horas, ou, em outras palavras, habilitar as horas. E por fim, caso for pressionado de novo o B1, vamos passar para o estado de acerto de minutos. Contudo, verão que quando fizermos o nosso circuito, este diagrama não vai estar totalmente respeitado, porque para seguirmos um funcionamento normal do nosso relógio, vamos começar por primeiro acertar os minutos, como está aqui, e depois acertar as horas, só para estar de acordo com o nosso circuito que vão ver posteriormente. Então, tendo este diagrama de estados aqui, vamos passar para as próximas fases que eu vou ocultar para não levarmos muito tempo, que seriam do encontro das variáveis das equações de entrada dos flip-flops, dependendo do qual será o tipo de flip-flop, iríamos ter o JK do tipo T, simplificação e por fim implementação. Para este caso em concreto, porque estava de acordo com a especificação do projetista, eu decidi por projetar um circuito síncrono com flip-flops na configuração do tipo T, onde temos aqui a nossa configuração final deste contador que vai formular ou vai obter estes estados aqui. Só que, como podem ver, este contador não tem na sua saída as combinações das variáveis H, R, H, AH e HAM. Por quê? Porque estas combinações devem ser obtidas posteriormente. Então, de onde é que vão ser obtidas? Vão ser obtidas a partir da combinação das variáveis de estado A e B. Como é que vão ser obtidas? Nós vimos aqui que, por exemplo, HR deve estar em 1 quando temos 0, 0 na nossa saída deste circuito aqui. Então, HR vai ser igual à combinação das variáveis A e B negado. Ou seja, podemos ir buscar HR, que está aqui, a partir da combinação destas duas variáveis aqui, A e B negado, que são obtidas a partir da saída negada de cada um desses flip-flops. Depois temos acerto de horas. Como é que fazemos o acerto de horas? O acerto de horas habilitamos pela combinação de... ok, houve uma falha aqui. Vamos voltar a colocar como estava. O acerto de horas foi encontrada a partir da combinação de A negado e B. Então, voltando para o nosso esquema, temos que HAH é obtido a partir de A negado, estamos a aproveitar o sinal de A negado aqui, e de B, que é obtido aqui de Q de B. E por fim, acerto de minutos, que é obtido pela negação de B e não negação de A. Temos por fim o nosso circuito de modo finalizado. Então, como podem ter visto, aqui nós optamos pela construção usando circuitos flip-flops, neste caso, do tipo T, ou seja, na configuração do tipo T. Poderiam ser usados os flip-flops JK, de acordo com o projetista. Contudo,
Porque não foi especificado qual é o tipo de circuito sequencial que vamos usar no circuito de modo, o estudante ou projetista está livre de fazer ahm, a sua, a sua criação. Então, para esta videoaula é tudo. Espero que tenham percebido. Vamos continuar com o circuito de processamento e a unidade de temporização e finalmente a implementação do nosso diagrama, do nosso circuito. Se possível, iremos colocar uma simulação para vermos de facto o nosso contador, ou melhor, o nosso relógio a funcionar. Espero que tenham percebido, espero que tenham entendido como é que chegamos até este ponto. Recordar que estamos a caminhar para o fim e devem prestar atenção do que já fizemos até agora e para onde é que vamos. Obrigado pela vossa atenção e até a próxima videoaula.